E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é mais uma aula sobre translações e reflexões de gráficos. E dessa vez a gente vai aplicar aquilo que a gente estudou nos vídeos anteriores. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo as aulas anteriores sobre translações e reflexões de gráficos. Nós estudamos o que é cada operação geométrica dessa e também fizemos exemplos de cada uma dessas operações geométricas, né? A translação e a reflexão. E se você não assistiu esses vídeos, antes de você continuar vendo esse vídeo aqui, dá uma olhadinha neles para você entender como funcionam as translações e reflexões, porque nesse vídeo aqui a gente vai simplesmente aplicar as translações e reflexões em uma função para que a gente possa fazer o esboço do gráfico dela sem ficar traçando os pontos no plano para saber onde vai passar, mas com base nos conhecimentos que nós temos sobre gráficos de funções e usando as translações e reflexões, beleza? É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. E aproveita que você está por aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal também, a gente tem bastante conteúdo aqui de matemática, são mais de 100 vídeos e tem bastante vídeo sobre funções também, e desde o começo do assunto de funções, desde a definição de função até a parte de gráfico que a gente está tratando aqui agora, tá? E além disso tem outros assuntos, tem vídeos sobre divisibilidade, sobre curiosidades da matemática, tem bastante coisa, você com certeza vai gostar dos vídeos que estão aqui, tá? E também compartilha com seus amigos que estão estudando matemática para que a matemática possa ir mais longe possível e mais pessoas possam estudar e aprender a matemática, tá? Bom, é isso aí. Então eu vou fazer um exercício só e nesse exercício eu vou explorar aqui as ideias para ver como a gente pode aplicar em outros casos também, porque daí as ideias elas se repetem, tá? Beleza, então vamos lá. O exercício está dizendo o seguinte: esboce o gráfico da função y igual a 4 menos módulo de x menos 2. X menos 2 dentro do módulo. Como que eu posso fazer esse gráfico? Bom, quando a gente olha assim ele pela primeira vez, você fica pensando, nossa, tem um módulo, tem um menos 2. E aí, por onde eu começo? Né? A gente começa pela base, digamos assim, por aquilo que é básico. Esse gráfico é o gráfico de uma função módulo, tem um módulo ali. E vocês podem ver que não tem nenhum quadrado, né, ali no x. Então a gente pode pensar no seguinte, olha, eu conheço a função módulo, certo? Aí eu tenho um menos 2 ali dentro do módulo, então isso configura uma translação horizontal. Tem um menos multiplicando o módulo, então isso vai ser uma reflexão. Eu tenho um 4 adicionado ali na expressão da função, então isso vai ser uma translação vertical. Então olha só, a gente consegue ir construindo o gráfico da função a partir dessas operações geométricas de reflexões e translações. Beleza, vamos fazer isso. Então, como eu falei, vamos começar daquilo que é inicial, e você pode fazer dessa forma que eu vou fazer aqui. Eu já fiz aqui desenhos de alguns planos, porque a gente vai precisar. Então vamos começar pela função módulo. Vamos lembrar da função módulo. A função módulo é essa daqui, né? Y igual a módulo de x. Como que é o gráfico dessa função aqui? O gráfico dessa função tem essa aparência aqui, ó. Esse é o gráfico da função módulo. Ok. Então eu conheço esse formato aqui. Esse é o gráfico da função módulo. Quando eu olho para a função que está aqui no enunciado, sempre pensando de dentro para fora, de dentro do módulo para fora, vamos ver o que a gente vai encontrar. Dentro do módulo eu tenho um x menos 2. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o esboço do gráfico da função aqui nesse outro plano, y igual a x menos 2 dentro do módulo. Como que fica? Quando eu tenho um número adicionado ao x em uma função, isso configura uma translação horizontal, ou seja, o gráfico original, que é esse daqui, esse aqui, ó, ele vai ser movido, né, transladado para a direita ou para a esquerda. Isso depende do quê? Depende do sinal do número que está sendo somado aqui. Nesse caso, eu estou somando o menos 2. Temos ali um x menos 2. Quando o x é negativo, a translação é para a direita, tá? E essa ideia é meio ao contrário mesmo. Se fosse mais 2, seria para a esquerda. Tá? Mas como temos x menos 2, então o gráfico de y igual a x menos 2 dentro do módulo vai ser o gráfico do módulo de x, que a gente já fez, mas transladado 2 unidades para a direita. Né? E a quantidade de unidades que vai ser transladada é do número que está aqui. Como é menos 2, então o menos vai indicar que é para a direita e 2, 2 unidades. Então vamos lá. Então é como se eu tivesse aqui ó, o 1 e aqui o 2. Então o gráfico que estava originalmente nessa posição aqui, ele vai andar 2 unidades para a direita.
Vou até copiar aqui para ficar igualzinho mesmo. Olha só. Beleza, 2 unidades para a direita. Ok, vamos voltar lá para a função que está no enunciado, certo? Agora, com a ideia de ir caminhando de dentro para fora. Já pegamos ali o x menos 2 dentro do módulo. Quando eu vou sair do módulo, eu vou encontrar esse sinalzinho de menos aqui, não vou? Ou seja, é como se eu estivesse multiplicando essa última função que eu desenhei aqui por menos 1. Vai aparecer um menos ali. Quando nós multiplicamos uma função por menos 1, nós obtemos uma reflexão. Mas aí nós temos duas reflexões, né? Em torno do eixo x e em torno do eixo y. Nesse caso, quando multiplicamos a função toda por menos 1, nós temos uma reflexão em relação ao eixo x. Então, o eixo x é considerado como um espelho. Então, tudo que está em cima vai para baixo, tudo que está embaixo vai para cima, certo? O desenho que nós fizemos aqui só tem a parte de cima do eixo x. Então, esse desenho vai ser jogado para baixo, refletido para baixo em relação ao eixo x, certo? Então, vai ficar assim. Já desenhei os planos aqui embaixo, né? Então, vamos lá, ó. Vai ficar aqui assim, ó. 1, 2. Então, eu vou repetir exatamente esse desenho que está aqui, ó, só que pensando na reflexão. Colocar ele para baixo do eixo x, refletindo como se o eixo x fosse um espelho mesmo. Então, é como se fosse assim, ó. Essa parte aqui, ó, ela vai ser refletida para cá, ó, vai ficar algo assim. Essa outra parte aqui vai ser refletida para baixo do eixo x, vai ficar algo assim. Então, o gráfico vai tomar a forma desse pontilhadinho verde que eu fiz aqui, certo? Então, ele vai ficar assim, ó. Vamos vir para cá. Certo? Ele vai ficar algo assim. Então, aqui nós temos o gráfico dessa função aqui. Y igual a menos módulo de x menos 2. Agora, está faltando o quê para a gente chegar exatamente na função do enunciado? O 4, né? Lá na função a gente tem 4 menos esse módulo, né? Então, a mesma coisa que a gente adicionar 4 a essa última função que a gente escreveu ali em azul, né? Então, é como se a gente fizesse isso aqui, ó, mais 4, né? Aí, se eu colocar o 4 aqui ou colocar depois como eu coloquei, vai dar na mesma, certo? Então, falta fazer isso. Então, desse lado, agora aqui do lado esquerdo, no outro plano que está desenhado, a gente vai fazer, então, o gráfico dessa função aqui. Menos x menos 2 dentro do... menos, aí abre o módulo, né? X menos 2. Vou colocar desse jeito aqui, mais 4. Beleza. E agora, o que vai acontecer aqui? Quando nós somamos uma constante à função, olha só, a gente não somou mais 4 aqui no x, ó. A gente não fez isso. A gente somou o mais 4 na função aqui, ó. Certo? Então, somamos na função toda. Quando nós fazemos isso, a gente aplica, geometricamente falando, uma translação vertical. Mas como ela funciona? Se esse número adicionado for positivo, então é para cima. Se for negativo, vai ser para baixo. Então, a gente tem, nesse caso, uma translação vertical para cima. Quantas unidades? 4, que é o número que está sendo adicionado. Então, vamos fazer isso. O gráfico está aqui, né? 1, 2, certo? Mas ele vai subir 4 unidades. Vai ficar lá em cima, ó. 3, 4. Então, ele estava nesse pontinho aqui originalmente, né? No ponto 2, 0. Ele vai subir 4 unidades. Então, ele vai parar lá no ponto 2, 4. Aqui é o 4, né? Fica um pouquinho para cima aqui. Vamos só refazer aqui, ó. 4. Ok? Então, o gráfico vai ficar nessa posição aí. Vamos copiar aqui. Então, ele veio para cá. É isso aí. Temos, então, o gráfico da função. Vou até aumentar aqui o tamanho dele aqui, ó, né? Completar ele aqui, ó. Vai continuar para cá, vai continuar para cá. Então, esse é o gráfico da função que a gente está querendo fazer. E nós não precisamos traçar nenhum ponto, a gente não precisou ficar chutando valores para x, encontrar valores para y e ficar na dúvida ali onde esse gráfico vai passar. Nós usamos as translações e as reflexões para fazer isso. E isso aqui poderia ser aplicado para qualquer função que eu conheça, assim, que são aquelas funções mais simples. Por exemplo, se no lugar do y, aliás, no lugar do módulo, tivesse ao quadrado, se fosse algo assim, ó, y igual a 4 menos
x menos 2 ao quadrado. Então, a função base aqui ó, seria x ao quadrado. Eu faria o mesmo processo, só que com um gráfico de y igual a x ao quadrado. Se fosse x ao cubo, aí mudaria. Ficaria um cubo aqui, né? E eu repetiria o mesmo processo, para x ao cubo. Se fosse raiz quadrada, mesma coisa. Se fosse raiz cúbica, mesma coisa. Se fosse 1 sobre a expressão que está aqui, seria a mesma coisa. Você começaria pela função que é a base ali que vai gerar esse gráfico, digamos assim, tá? Então essas ideias aqui, elas podem ser repetidas, tá? Para qualquer função que a gente conhece. Quando eu falo função que a gente conhece, eu estou falando de reta, né, de x ao quadrado, x ao cubo, raiz de x, raiz cúbica de x, 1 sobre x e módulo de x. São esses gráficos que a gente tem que ter em nossa mente para estudar ali os gráficos de funções, né? Esses a gente precisa conhecer mesmo. Até tem vídeos que eu já mostrei de onde vêm esses gráficos, né? Vou deixar eles também aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso, é essa ideia que você pode usar. E você pode fazer isso por partes mesmo. Desenha ali um plano, faz, digamos assim, a função base, né, onde vai começar, que é o módulo. Aí depois você passa para o outro, pensando de dentro para fora. No nosso caso aqui tinha um menos 2, então foi 2 unidades para a direita. Aí depois foi multiplicado por um número negativo, então foi refletido em relação ao eixo x. E por último subiu 4 unidades, tá? Então esse tipo de raciocínio você sempre pode aplicar para identificar um gráfico de uma função, certo? Então é isso daí, tá? É assim que a gente aplica as translações e reflexões para fazer gráficos, tá? Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer algumas observações, né? Eu coloquei aqui observações. Eu vou até copiar a função que está aqui. Vou copiar essa função que está aqui, que eu quero comentar algumas coisas, ó. Aqui. Aí você pode me perguntar o seguinte, bom, mas se no lugar do x eu tivesse aqui, ó, um menos x, tivesse um menos aqui na frente, as coisas não funcionariam dessa forma, tá? Porque essas questões de translações horizontais, né, elas só funcionam quando eu estou adicionando um número ao x, certo? Não ao menos x. Então eu teria que reescrever isso aqui, de modo que não apareça esse sinal de menos no x, e aí sim eu conseguiria fazer o gráfico usando essa ideia, tá? Então, se aparece um menos aqui junto com o x, não dá para fazer direto. Nesse caso, eu teria que reescrever. Daria para fazer isso aqui, ó. 4 menos, aí coloco o menos 1 em evidência lá dentro do módulo, ó. Ficaria isso aqui. Menos 1, aí vezes x mais 2, certo? Ficaria assim, né? Ó, se você distribuir o menos 1, vai voltar lá no que está lá em cima. Então, ficaria 4. Aí aqui eu tenho o módulo do produto, né? Ficaria menos o módulo de x mais 2. Certo? Daria isso daqui. Então, aí você pode aplicar daí o que nós fizemos para essa função. Você reescreveu ela de modo que o menos saiu aqui do x. Se não tiver como tirar o menos daqui, não dá para ser aplicado essas questões das translações e reflexões, tá? Então, a gente precisa apelar para outra forma de fazer esse gráfico, ok? Outra coisa que você poderia me perguntar é o seguinte, se eu tivesse essa mesma função aqui, vou copiar ela aqui embaixo, essa mesma função aqui, só vamos apagar aqui o sinal de menos ali. Se não tivesse o menos aqui, né? E se ao invés de ela estar escrita dessa forma, ela tivesse assim, ó, tivesse um número multiplicando aqui. Fosse 4 menos 2 vezes o módulo. Dá para fazer esse gráfico usando translações e reflexões? Dá, mas a gente precisa fazer um outro estudo de uma outra operação geométrica que envolve essa parte aqui, ok? Eu não vou abordar isso nesse vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito grande e tratei aqui só daquilo que é bem assim, importante mesmo, que é a questão das reflexões e das translações. A mesma coisa aconteceria se a função fosse algo do tipo assim, né? Ó, y igual a 4 menos o módulo e aparecesse um número multiplicando o x também. Não dá para aplicar diretamente o que nós fizemos em situações assim, tá? Então aqui você precisa reescrever, se for possível, tirar esse menos aqui do x, certo? Aqui não dá para aplicar e aqui também não, tá bom? Só dá para aplicar quando eu tenho x ali e se tivesse um x ao quadrado ali dentro, também não funcionaria, tá? Um x ao cubo, uma raiz de x, porque aí você teria... Porque a gente consegue fazer essas translações e reflexões quando as operações são
na função, você soma uma constante a uma função ou no x. Então não pode ter um x ao quadrado, não pode ter uma raiz de x, não pode ter um x ao cubo, tá? Então as coisas nesses casos assim funcionam de forma diferente, tá? E aí fica meio complexo mesmo de fazer os gráficos. Mas para esses casos que nós temos, né? Se você tiver funções, só para dar uns exemplos para a gente encerrar aqui. Se você tivesse funções como essas daqui, ó, y igual a menos raiz de x mais 1. Esse aqui é um caso que funciona. Você pode começar a raiz de x, depois como fica a raiz de x mais 1 e depois você tem uma reflexão, certo? Se fosse algo do tipo assim, y igual a x menos 2 ao cubo mais 1, também daria. Você começa ali com x ao cubo, aí tem o x menos 2 ao cubo, que é uma translação horizontal, aí mais 1, uma translação vertical, certo? Funções construídas dessa forma você consegue fazer o gráfico usando simplesmente as translações e as reflexões, ok? Então é isso aí, você pode aplicar essas ideias nos casos que eu comentei aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, deixe um comentário se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para fazer aqui no vídeo, certo? Que com certeza eu vou dar uma olhadinha e pensar em como tratar desses assuntos nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo.